Eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio, estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Pra gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, pessoal! Estou de volta, eu, professor Tony Manzi, para mais uma aula da competência 4 Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos chamar de evolucionismo 2, porque nós vamos tratar justamente a segunda parte da evolução, já que na aula passada, fazendo um remember, nós falamos de Lamarckismo, não é isso? E aí contamos as histórias do Lamarck, que é justamente o primeiro período evolucionista, e agora nós vamos falar da segunda e terceira parte, todas elas voltadas a ele, o senhor Darwin. Por isso que, na verdade, nós chamamos o segundo período de Darwinismo, e que começa em 1859, que é o ano da publicação. E aí, praticamente, quase que um século de durabilidade desse darwinismo, até mais ou menos 1954, e nós vamos explicar o porquê que a gente entra no neodarwinismo, não é isso? Bom, a história de Darwin, na verdade, Charles Darwin, começa bem antes. Darwin que nasceu em 1809, Darwin que é um menino prodígio, com 16 anos de idade já frequentava a faculdade de medicina, beleza? Assim seguindo, na verdade, a tradição da sua família, já que seu avô e seu pai também eram médicos. Porém, Darwin não curtiu muito a ideia de cirurgias, mesmo porque naquela época não tinha anestesia. Então, a falta de anestesia, ele realmente sentiu muito fazer uma cirurgia sem anestesia, assim, a coisa meio pegando, berrando, principalmente em crianças. Com isso, ele conversou com o pai dele, resolveu, na verdade, abandonar a faculdade de medicina e resolveu se tornar naturalista, que é, vamos dizer assim, o biólogo da época, beleza? Bom, ele se destacou, na verdade, no naturalismo, na biologia, foi uma grande promessa, né? Os professores ficaram todos maravilhados, mas ele tinha feito um acordo com o pai dele, que a hora que ele, na verdade, acabasse a faculdade de naturalismo, que ele, na verdade, fosse estudar teologia, que viesse a ser padre, beleza? Darwin até topou, porque realmente a família inglesa, principalmente da Darwin, muito relacionada justamente à religião, e para ele não seria nenhum problema, já que ele poderia até mesmo fazer alguns experimentos naturalistas dentro próprio da própria igreja e tudo mais. Então para ele foi tudo bem. O que na verdade ninguém contava é que por volta de mais ou menos 1830, 31, um capitão, na verdade, da marinha inglesa veio bater na porta justamente vamos dizer assim, lá da igreja, do mosteiro onde o Darwin estudava. E aí com isso foi chamado para ser o naturalista de uma expedição que duraria, olha os caras, 2 anos. Uma expedição não chegou nem perto disso. A expedição durou 5 anos, beleza? E Darwin era o naturalista, isso é, o biólogo da marinha para aquela expedição. Bom, Darwin não teve, né, realmente não teve como negar, era o sonho da vida dele, acabou topando. Claro que deu um puta quebra-pau com a família dele, o pai não curtiu muito esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele se enfiou dentro do navio chamado Beagle em 27 de dezembro de 1831. Beleza? Em 1832, fevereiro, inclusive, os primeiros dias de fevereiro de 1832, Darwin estava chegando na primeira grande parada desta expedição. Saindo de Londres, primeira parada, Salvador, Brasil. Ficou maravilhado com o Brasil, ficou maravilhado com a fauna e flora brasileira, com a quantidade de seres, né, a famosa biodiversidade brasileira, ficou apaixonadíssimo aí, fez muitas coletas de insetos, já que ele gostava de fazer coleções de besouro. Diz até que em Salvador ocorreu um pequeno problema labial nele, já que ele encontrou 3 besouros, pegou um, pegou o outro, não sabia como pegar o terceiro, colocou um na boca para pegar o terceiro. E aí esse deu uma mordida na boca dele. Depois de alguns dias depois, no finalzinho de fevereiro, a expedição chegava então ao Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, Darwin jurou que nunca mais pisaria naquela terra. Por quê? Por quê? Arrastão? É isso? Arrastão? Funk? Funk no Morro do Alemão? É isso? Não. Na verdade, o grande problema é que Darwin ainda ficou horrorizado com a situação de dos escravos aqui no Brasil. O tratamento de escravos. Diz, inclusive, que Darwin chegou a intervir, né, acabou intervindo justamente um escravo de apanhar.
e acabou apanhando junto, e foi um puta de um auê, quase que ele saiu da expedição, voltou, a marinha inglesa teve que intervir, quase que matando a pessoa que estava agredindo o Darwin e o escravo. Foi um grande auê. E falou que nunca mais precisaria no Rio de Janeiro, né? Bom, conclusão. Saindo justamente de Rio de Janeiro, a próxima parada foi já na região da Argentina. Então, na verdade, a gente pega a ideia de que eles foram mapeando praticamente toda a costa atlântica, vamos dizer assim, do América do Sul, dando a volta lá embaixo para depois mapear toda a costa da América do Sul, só que na parte, vamos dizer assim, pacífica, beleza? Então, na verdade, essa era a grande função da expedição, mapear as Américas, beleza? E aí foram subindo toda a região da cordilheira, não é isso? Do Chile, até chegar justamente num grupo de 13 ilhas, que de longe deu até uma sensação que eram tartarugas marinhas gigantes. E na verdade eram ilhas, que ficou até famoso, deu-se o nome de Galápagos, porque Galápagos é justamente o nome científico dessas tartarugas marinhas. E esse conjunto de 13 ilhas é que deixou o Darwin maravilhado. Um dos motivos pelo qual a expedição, que tinha que durar 2 anos e meio, acabou assim, aumentada para 5 anos. Lembrando também que Darwin ficou praticamente 2/3 da viagem praticamente em terra, justamente fazendo coletas, pegando informações sobre justamente os ambientes por onde ele passou. E a Ilha Galápagos foi muito interessante, porque são 13 ilhas e cada ilha apresenta uma biodiversidade, uma característica diferente. Então tinha uma ilha que era vulcânica, tinha uma ilha que era uma floresta tropical muito densa, tinha uma outra que era praticamente com características de um deserto, outras já com uma mata, como se fosse uma mata atlântica. Então, conclusão, a biodiversidade era enorme, enorme. E Darwin ficou maravilhado, na verdade, com 2 ilhas, só que o problema dessas 2 ilhas é que entre elas tinha uma ilha vulcânica, então tem um grande vulcão, um paredão enorme isolando essas 2 ilhas das pontas, beleza? Que a gente vai contar as histórias dela. Bom, em 1836 termina-se a viagem, Darwin então com um monte de manuscritos, um monte de coisas coletadas. Mesmo assim, Darwin acabou querendo fazer um bom agrado para sua família e acabou, na verdade, aí, por se casar com a sua prima, a Emma, no qual ele já era, na verdade, diz passagens, as histórias, que ele já era apaixonado. E em 2 anos, com isso, ele praticamente desceu do navio, se declarou para Emma, casou e em 2 anos, já morando com a Emma, ele escreveu todas as teorias, vamos dizer assim, né, justamente da seleção natural e especiação, que seria na verdade o origem das espécies. Só que ele pegou esse livro, ele não publicou. Então a gente diz que mais ou menos por 1888 o livro estava pronto, mas não publicado. Ele pegou esse livro e guardou. Um dos motivos, dizem inclusive, é que a Emma ele sempre muito confidente com a Emma, mostrava tudo para a Emma, e a Emma começou a ficar preocupada com o que ele estava escrevendo. Dizem, inclusive, que tem uma carta, e essa carta veio para o Brasil numa época que teve expedição aqui sobre Darwin, em 2009, veio aqui uma expedição aqui em São Paulo, sobre uma exposição sobre Darwin. E veio, inclusive, essa carta da Emma, que mandou para o irmão do Darwin, o irmão mais velho. O irmão que, na verdade, o Darwin tinha realmente uma proximidade muito grande e escutava muito este irmão. E nessa carta tem um trecho muito interessante que dizia o seguinte, que ela estava preocupada com o que o Darwin estava escrevendo, porque ela tinha certeza que quando ambos viessem a morrer, ela iria passar a vida eterna longe do Darwin, porque o Darwin, na verdade, estava escrevendo sobre as teorias evolucionistas. Ela, com isso, ela iria para o céu e, segundo ela, o Darwin, pelo que ele estava escrevendo, ele iria para o inferno. Com isso, Darwin não pensou 2 vezes para não machucar a família e tudo mais. Ele realmente preferiu pegar este livro recém-escrito e guardou. A coisa ficou guardada ali por mais ou menos praticamente aí 20 anos. Foi quando, na verdade, um professor lá da faculdade de biologia, lá de naturalismo, não é isso? Acabou, na verdade, levando um manuscrito de um livro e que seria algo próximo à evolução dos seres vivos. E Darwin começou a ler, o professor pediu para que ele lesse e fizesse anotações.
E Darwin fez umas anotações, e as anotações impressionou mais o próprio escritor e principalmente os professores. E aí vieram conversar, ter uma grande conversa com Darwin. Da onde que ele tirou tudo aquilo, que era uma coisa maravilhosa, que a evolução era aquilo. E aí Darwin, na verdade, acabou mostrando este livro guardado por 20 anos. E aí o pessoal ficou na orelha dele, não, você tem que publicar, porque isso é evolução, essa é a teoria evolutiva, é isso. E aí Darwin, convencido, em 1859, foi a primeira publicação, a primeira edição da publicação do livro A Origem das Espécies, beleza? E isso tornou, na verdade, deu um novo rumo, vamos dizer assim, para o mundo em termos de evolução, beleza? Bom, mas aí você fala assim, o que Darwin, na verdade, percebeu com aquelas ilhas? Aquelas duas ilhas que eu falei, era a chave. Aquelas duas ilhas separadas por um vulcão no meio, ele percebeu algo interessante. Uma espécie de um pássaro chamado tentrilhão, que estavam em ambas as ilhas, mas isolados pelo vulcão. Porém, numa ilha, o tentrilhão tinha o bico fino, e na outra ilha, a população do tentrilhão tinha o bico curvo. Darwin não entendeu bem o porquê disso. Com muito sacrifício, ele conseguiu coletar algumas espécies de bico fino, algumas espécies de bico curvo, e inverteu para ver o que acontecia. E aí ele percebeu que bico fino na região de bico curvo acabava morrendo, não prosperava. E o mesmo acontecia com bico curvo na região de bico fino, também acabavam morrendo. Ele falou, por que morre? Se a espécie é a mesma, só muda o bico. Ele começou então a fazer pesquisas cada vez mais aprofundadas desses pássaros, e ele descobriu uma coisa. A região onde vivia bico fino era favorecida por vegetais que tinham, na verdade, frutos. E ele percebeu que aquele bico fino é importante para furar o fruto, para que a ave chegue justamente na semente e coma a semente. Já na região de bico curvo, as plantas eram sementíferas, produziam sementes. E aquele bico curvo é importante para quebrar a casca da semente, para que o pássaro coma a massa que está dentro dessa semente. Então você percebe que, na verdade, o meio ambiente é que estava definindo quem deveria sobreviver. Então, provavelmente, o que Darwin escreveu? Provavelmente, haviam pássaros em ambos os locais, né? Tanto de bico curvo como fino. Só que como nessa região só tem frutos e bico curvo não fura os frutos para comer a semente, conclusão, morriam de fome. E a mesma coisa aconteceu do outro lado. Bico fino não quebra a casca da semente. Conclusão, também morria de fome. Então ele percebeu que o meio ambiente selecionava o ser mais bem adaptado àquela situação. Então ele começou a chamar isso de teoria da seleção natural. O meio ambiente seleciona o mais bem adaptado àquela característica, aquela adaptação que é necessária para aquele ambiente. Beleza? Essa é a grande chave da teoria da evolução, beleza? O ambiente favorecendo aí a escolha de acordo com uma característica. Bom, mas Darwin não viu só isso. Darwin viu que ocorre essa seleção, mas acontecia uma coisa chamada especiação. Como assim, Tony? Ele percebeu que existia um isolamento geográfico. O vulcão era justamente, né, aquele paredão, eram fazendo justamente o isolamento geográfico, físico, vamos dizer assim, entre as duas grupos, populações de aves, beleza? Ele percebeu que esse isolamento também, na verdade, geográfico, físico, gerava um isolamento reprodutivo. Você fala assim, como assim, Tony? Ele percebeu que bico fino só se reproduz com bico fino e bico curvo só se reproduz com bico curvo. Bom, Tony, mas e aí? E aí o que acontece? As variabilidades aqui vão ser diferentes das variabilidades daqui. Então os seres, vamos dizer assim, que é da mesma espécie, mas eles vão criando variações cada vez mais o quê? Diferentes. Então eles vão começando a se distanciar. Até que então, na verdade, esse isolamento geográfico ou físico, esse isolamento reprodutivo, está formando o quê? Está formando novas espécies. Essa é a verdade, porque vai chegar um momento que, por mais que eu pegue bico curvo e bico fino e coloque junto, eles não vão cruzar, porque as características genéticas deles se diferenciaram ao longo do tempo. Então, com isso, formou-se novas espécies. Especiação é isso, a origem das espécies. Então, perceba que, na verdade, essa seleção natural, junto com esse isolamento físico, depois reprodutivo,
gera também essa especiação. Então é muito interessante isso. A origem das espécies estava explicada. Darwin, na verdade, não tinha um conhecimento genético, que nem se falava em genética na época, não é isso? Sobre falar de variabilidade genética, recombinação, mutações. Então, conclusão, muita gente fazia a pergunta de como que realmente isso acontecia e Darwin não conseguia explicar. Por isso que muitos começaram a fazer chacotas com Darwin, já que começaram a falar que, na verdade, perturbaram, né? Modificaram, na verdade, toda a história que Darwin falou que o homem veio do macaco. E não foi bem assim, mas o pessoal fez aquelas caricaturas, o corpo do macaco com a cabeça do Darwin, e aí as coisas foram tomando essa proporção. Mas o que aconteceu? A gente não pode esquecer. 1859, o ano da publicação do livro da Origem das Espécies, beleza? Mas a gente também não pode esquecer que tinha um outro cara que estava fazendo alguns estudos aí diferentes, né, nessa mesma época. Um cara que fazia estudos com sementinhas sementes com grãos de algumas plantas de ervilha, não é isso? As vagens. Conclusão, Mendel estava começando a fazer suas teorias. Em 1865, Mendel estava publicando aí os seus livros sobre as experiências que ele fez com plantações de ervilha. Mendel estava falando sobre genética. Claro, as teorias deles não foram aceitas logo de cara. Foram aceitas praticamente depois de quase que 50 anos depois. Beleza? Porque a gente não pode esquecer que em 1902, começou a se falar de mitose, começou a se falar de gametas, que os seres apresentavam gametas. Por final de 1910 já se falava em meiose. E aí foram cada vez mais surgindo características, que aí começou a se perceber que Mendel estava correto em tudo que ele tinha escrito. E aí começaram a se perceber cada vez mais coisas. Começou a surgir mitose, meiose, todas as fases da mitose e meiose. Começou justamente a se falar em DNA, material genético. Em 1954, Watson Crick ganhou o prêmio Nobel porque conseguiu, na verdade, elucidar, criar justamente o modelo do DNA. Começou a se falar de recombinações gênicas, começou a se falar justamente de mutações. Em 1954, 55, começou a se falar de mutações. E aí a gente consegue, na verdade, criar o que a gente chama de neodarwinismo. Beleza? Aquilo que Darwin não conseguia explicar, porque ele não tinha conhecimento científico na época para ajudar ele a responder, agora existe. Em 1954, a gente fala que começa o neodarwinismo, que alguns chamam de teoria sintética da evolução, que na verdade é a explicação do darwinismo. Agora a gente consegue entender o porquê dessa especiação, o porquê dessa origem das espécies, beleza? Por quê? Porque agora eu já tenho conhecimento de todas as leis da genética e das transmissões das características dos seres. Isso é, meiose, mitose, já conheço toda a primeira, segunda lei de Mendel, herança ligada a sexo, tudo ali já está elucidado. Também conheço a recombinação gênica, que alguns chamam de crossing over, permutação, não é isso? Quando os cromossomos homólogos estão pareados e fazem aquela troquinha de pedaços do cromossomo. Isso é importante porque isso cria variabilidade genética. Então você vai percebendo algo bastante importante. E aí, por último, as teorias das mutações, que a gente nunca sabe quando vai acontecer, beleza? De que forma acontece, tá? A gente sabe que existem as cromossômicas, as numéricas, e que existem as estruturais. As estruturais modificam algumas partes justamente do cromossomo. Pode ter uma deleção, um pedaço da perninha do cromossomo desaparece, pode ter duplicação, um pedaço da perninha é duplicado, então ele fica com a perninha mais longa, pode ter uma inversão, troca os pedacinhos. Agora, tem também as numéricas. As numéricas é quando você altera o número de cromossomos. Então, por exemplo, em vez da pessoa nascer com 46 cromossomos, nasce com 47. E aí se percebe que esse cromossomo a mais está, por exemplo, no par 21. É a síndrome de Down. Então você começa, na verdade, ter justamente essas características de mutações. Tudo isso junto é justamente a explicação para o darwinismo. Então a gente percebe que realmente Darwin estava correto. Claro, ele não tinha conhecimento na época, mas isso aqui veio para salvá-lo. E hoje a gente não tem mais dúvida nenhuma sobre essas teorias evolucionistas. E aquilo que eu disse, você pode acreditar no que você quiser, beleza? Tem a sua religião, não tem problema. Mas, para a prova, esqueça tudo isso. Para a prova, teorias evolucionistas. Beleza? O Sr. Charles Darwin. Tudo relacionado a essa teoria da seleção natural e formação da origem das espécies. Beleza? Então, com isso, nós fechamos a parte de evolução. E agora, claro, vamos dar início, então, à genética. Vamos lá, então? Vamos para a genética? Genética! Vamos começar com a genética. E a genética acaba sendo importante aí por causa desse cara aqui, ó. Que era justamente um monge, olha só que da hora, um monge
E não tinha o que fazer, pessoal, monge, 1800 e bolinha, não tinha o que fazer, o cara plantava ervilha. Gregor Mendel plantou 22 mil pés de ervilha, beleza? Para elucidar justamente toda a teoria genética. Claro que ele criou alguns termos importantes, entre eles aparece justamente esse fenótipo, que são justamente as características, né? Se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, cor da pele, cor dos olhos, e o genótipo, que é justamente a representação dos genes em relação a essas características, beleza? Bom, vamos explicar a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, na verdade, a lei do monohibridismo, isso significa a lei de uma característica, beleza? Então nós vamos tratar uma característica apenas. Então, por exemplo, aqui está lá, ervilha amarela pura com uma verde pura. Inicialmente, ele ainda não tinha os termos homozigoto e heterozigoto. Então, ele usava o termo pura, beleza? Então, ele gravou uma ervilha amarela pura e uma verde pura. Então, na verdade, homozigotas. Como que ficaria isso, Tony? Qual letra eu devo usar? Vou usar o azinho? Olha, geralmente você usa a primeira letra do recessivo. E o recessivo é o verde. Então, na verdade, vamos dizer que essa amarela pura é Vzão, Vzão, e essa daqui é Vzinho, Vzinho. Beleza? Quando você fala que esses seres vão criar gametas, lembra que meiose. E meiose significa que vai dividir pela metade. Então, se eu vou dividir isso aqui pela metade, que gametas esse aqui vai ter? Não são iguais? Então, só vai ter gameta Vzão. Então, obrigatoriamente, só gameta Vzão sendo mandada pela ervilha amarela pura. Já a verde pura só vai mandar gametas Vzinho. Então, deste encontro, 100% das ervilhas que vão nascer serão amarelas, mas obrigatoriamente 100% heterozigotas, Vzão, Vzinho. Beleza? Mas Mendel não ficou tranquilo, Mendel não ficou sossegado, não. Pegou duas ervilhas dessa amarela aqui, da geração F1, primeira geração de filhos, e fez um auto que a gente chama de autocruzamento. Então ele pegou lá a ervilha amarela 1, Vzão, Vzinho, e cruzou com a amarela 2, que é Vzão, Vzinho também. E segundo ele, sempre nasciam ervilhas amarelas e verdes. Mas a gente fala em que proporção? Né? Bom, e aí surge aquela tabelinha, aquele jogo da velha, como o pessoal chama, que na verdade é o quadrado de Punnett, não é isso? Punnett, né? Se escreve Punnett, mas é Punnett, beleza? Bom, como que fica? Então vamos supor aqui eu vou colocar os gametas da ervilha 1 e aqui eu vou colocar os gametas da ervilha 2. Então, a ervilha 1, vamos lá. Se a gente dividir no meio, não é isso? Ela vai ter quantos gametas? 2. O gameta Vzão e ela vai ter o gameta Vzinho. Beleza? Coincidentemente, a ervilha amarela 2 também. Vzão e Vzinho. Bom, o que vai dar nesse encontro aqui, ó, nesse cruzamento? Vzão, Vzão. Nessa daqui, Vzão, Vzinho. Nessa, Vzão, Vzinho. E nessa daqui, Vzinho, Vzinho. Beleza? Então a gente acaba dizendo o seguinte. Essas aqui, ó, são as ervilhas amarelas. Beleza? Porque para ser amarela tem que ter pelo menos um Vzão. E é o que aconteceu aqui, ó. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho. Tem lá um Vzão amarela. Então eu falo que são 3 amarelas de quantas? De 4 no total. Então a probabilidade é 3/4, que equivale também a 75%. Por isso que a gente fala que as ervilhas amarelas aqui, 75%. Já a ervilha verde é o recessivo, é o Vzinho, Vzinho. E aí só vai dar 1/4, que equivale a 25%. Bom, mas vamos jogar isso na nossa querida um querido exercício. E um dos exercícios sempre muito lembrado é justamente o de albinismo, não é isso? Você não pode esquecer que o albinismo, pessoal, é uma doença onde, no caso, ela é recessiva, tá? E você não vai poder esquecer do seguinte: para ser normal, tem que ser azão alguma coisa. Azão, 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 azinho. E para ser albino, azinho, azinho. Beleza? E aí, olha só como eu começo. Um casal normal tem um filho albino. Então, o casal é normal
é azão, portanto vamos dizer assim, o casal, a mãe e o pai, beleza? São normais, então ele é azão alguma coisa e ele também é azão alguma coisa, beleza? Só que eles tiveram um filho desse cruzamento, vamos dizer assim, desse cruzamento, eles tiveram um filho e que este filho, ele é azinho, azinho. Então eu posso dizer o quê? Um azinho veio da mamãe e um azinho veio do papai. Então com isso eu já consigo descobrir o principal, o genótipo do casal, que é azão, azinho, azão, azinho. Beleza? Então já sei a primeira. A segunda, ele fala assim, qual a probabilidade do casal ter uma criança normal homozigota ou albina? Pessoal, aqui faz o quadrado de Punnett também de novo. Beleza? Só que você muda a letra, perceba só. Então os exercícios são todos mais ou menos parecidos. Esse é o segredo da genética. Beleza? E aí como vai ficar? Então vai lá, vamos colocar aqui a mãe e aqui o pai. A mãe, azão, azinho de gametas. O pai, azão, azinho de gametas. Então aqui vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Com uma tabela eu vou conseguir resolver todos os exercícios aqui, pessoal. Aí você fala, como? Olha só, galera, eu fiz assim, ó, qual a probabilidade do casal ter uma criança normal ou homozigota? Normal ou homozigota tem que ser azão, azão. Então é isso aqui, ó, azão, azão. E aí você já sabe que é 1/4. Só que eu disse ou significa que nós vamos o quê? Somar 1/4 e albina tá aqui, ó. O albino é esse daqui, 1/4 também. Então 1/4 mais 1/4, quanto que vai dar o resultado? Vai dar, lembra que na matemática você soma somente em cima e mantém a base. Então vai dar 2/4. Simplificando, meio, 50%. Beleza? Agora, e se for aqui embaixo, qual a probabilidade de ter um normal heterozigoto? Heterozigoto é azão, azinho. Então, ó, são 2/4. Você coloca lá, 2/4. E albino. Albino, E agora você multiplica. E 1/4. Então, agora você, na verdade, vai fazer o quê? Vai ter que multiplicar. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16, não é isso? Então, vai ficar 2 sobre 16 avos. Simplificando, 1/8. Beleza? Resultado, 1/8. Esse aqui, 2/4, simplificando, que dá 1/2. E o último, pessoal, eu compliquei na seguinte forma. Perceba que nessas duas aqui eu falei criança. Criança eu não considerei sexo. Agora aqui eu falei filho albino. E no outro eu coloquei menina normal. Então, além de eu contabilizar as características aqui, eu contabilizo o sexo. E sexo é sempre quanto? Sempre meio, beleza? Então, na verdade, a conta ficaria meio de nascer menino vezes 1/4 de ser albino. E vezes, porque E, menina, meio vezes 3/4 de ser normal, beleza? Então, conclusão, como que vai ficar? Multiplica tudo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3? 3. 2 vezes 4? 8. 8 vezes 2? 16. 16 vezes 4? 64. 3 sobre 64 avos seria a resposta. Beleza? Ah, Tony, mas por que você multiplicou aqui filho albino? Porque, na verdade, o pessoal cria mentalmente a frase. Eu tive que calcular a possibilidade de nascer filho, que é meio, e albino. Então, é um E oculto, beleza? Então, por isso que a gente multiplica. Por isso que, na verdade, se usa mais a multiplicação do que a soma, beleza? Em exercícios. Mas essas são as regras aí, beleza? Agora, o resto, pessoal, é só mudança das letrinhas. Literalmente é isso. Então, vamos conhecer os casos especiais da primeira lei. Vamos lá? Vem comigo. Então, pessoal, olha lá. Casos especiais da primeira lei de Mendel. Quando nós falamos em casos especiais, tá aqui elucidado já 5 deles e até um exercício pra gente brincar junto, beleza? Gene letal, onde na verdade vamos ter um gene que vai ser, na verdade, o gene que causa a morte do ser. Então o ser não chega a nascer, então você exclui, na verdade, naquela tabelinha lá de Punnett a relação dele.
Quando você fala em codominância, é porque você não tem, na verdade, um dominante e um recessivo. Beleza? Isso acontece muito com alguns tipos de bois, isso acontece com flores, beleza? Tem uma flor que é chamada de dente de leão e isso acontece com ela. Ela tem a cor rosa, tem a cor vermelha e tem a cor branca. A gente já sabe hoje que a cor vermelha, por exemplo, ela é LV para ser vermelha. Porém, LB é branca. Mas, Tony, se tiver um heterozigoto então entre eles aqui, um LV, LB, aí é a rosa. Então essa daqui sai vermelha, essa sai a rosa e essa sai a branca. Então, conclusão, perceba, pessoal, que não tem um dominante e um recessivo especificamente. Que geralmente quando você fala em primeira lei de Mendel, a gente até brinca e fala que a proporção é 3:1. A cada 3, vamos dizer assim, seres dominantes, nasce um recessivo, beleza? Só que aqui você percebe que essa proporção muda. Por quê? Acaba ficando um vermelho, 2 heterozigotos, não é isso? E um branco. Então você vê que a proporção aqui ela muda, ela fica 1:2:1, beleza? Outro caso importante são os alelos múltiplos. Então, em vez de só ter 2 alelos, como aconteceu aqui, perceba que eu tenho 4 alelos. Então, com isso, o cesão ele domina todos os demais. Isso acontece na pelagem de coelhos. Então, por exemplo, o cesão é o coelho preto, a guti. Ele domina todos os outros. Então, cesão, cezinho, CH, cesão, cezinho, H, cesão, cezinho, A são agutis, Pedro. Já se o chinchila, que é o coelho cinza, ele tem que ser cezinho, CH. Alguma coisa. Esse alguma coisa não pode ser cesão, senão é aguti. Então, ele domina daqui para frente. E assim por diante. Então, você tem que tomar cuidado, na verdade, com essas letrinhas, beleza? Agora, o principal mesmo, o pessoal gosta de colocar, inclusive, pode aparecer justamente na sua prova, é relacionado a doenças e aí pode ser até aparecer com o sangue, que é fisiologia humana. Então, aparece justamente o sistema ABO. Quando você fala que uma pessoa é do sangue A, é porque ela apresenta aglutinogênio do tipo A, por isso que ela é A. Você encontra esse aglutinogênio no sangue dela, beleza? Quando você fala que uma pessoa é B, é porque ela tem aglutinogênio B, por isso que ela é B. Consequentemente, a pessoa que é AB é porque ela tem o aglutinogênio A e ela tem o aglutinogênio B. Agora, e quando você fala que a pessoa é antigamente chamado de 0, então é porque não tinha, na verdade, aglutinogênio, não tem aglutinogênio. Então é o O. Agora, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é do sangue A, pode receber sangue A? Pode receber sangue A. Por quê? Porque tem o mesmo aglutinogênio, então tá beleza. Agora, uma pessoa do sangue A, então a gente vai até colocar aqui, uma pessoa do sangue A, ela pode receber sangue A. Ela pode receber sangue B? Não, porque a pessoa do sangue A pode produzir o anti-B. E aí esse anti-B, vai matar. Então não pode. Pode receber AB? Também não pode. Pode receber O? Pode, porque esse anti-B não reage com ninguém. Então a pessoa que é do sangue A, a gente fala que ela pode receber sangue A e sangue O. Agora, e uma pessoa que é do sangue B? Ela vai ter o anti-A. Se ela tem anti-A, ela pode receber sangue A? Não, porque reage. Pode receber sangue B? Opa, sangue B pode. Pode receber sangue AB? Não, porque o anti-A reage. Pode receber sangue O? Pode, porque o O não reage com ninguém. Então, uma pessoa que é do sangue B recebe sangue B e O, beleza? E a pessoa que é AB? A pessoa que é AB significa que ela não vai ter anticorpo, porque senão ela reage, são esses dois. Então ela pode receber sangue A? Ela pode receber sangue A. Pode receber sangue B? Pode receber sangue B. Pode receber AB e pode receber O. Por isso que a gente fala que a pessoa que é AB, ela é receptora universal. Ela pode receber qualquer tipo de sangue. Já a pessoa que é sangue O, ela vai apresentar anti-A e vai apresentar anti-B. Então, conclusão, a pessoa não pode receber sangue A
porque reage, não pode receber sangue B, porque reage, não pode receber sangue AB, porque reage. Sangue O só pode receber sangue O. Por isso que também sangue O a gente chama de doador universal. É uma maravilha, a pessoa que é O doa sangue para todo mundo, mas na hora de receber, só vai receber sangue O. Beleza? Tony, quais são os genótipos aí então, né, para a gente fechar definitivamente aí essa parte de sistema BO? Uma pessoa que é do sangue A, ou ela é IA, ou ela vai ser IA, Izinho, que o Izinho é o recessivo. Já a pessoa B, IB ou IB, Izinho. Uma pessoa que é do sangue AB é IA, IB. E a pessoa que é do sangue O é o recessivo, é o Izinho, Izinho. Beleza? Outra característica importante que a gente tem que lembrar é em relação ao fator RH, porque às vezes você fala assim, a pessoa é O negativa, O positivo. Esse negativo e positivo está relacionado ao fator RH. O fator RH positivo é dominante, é o errão ou errinho. Já a pessoa que é o RH negativo é errinho, beleza? Só que tem que tomar cuidado, porque existe uma doença chamada eristoblastose fetal. Na eristoblastose fetal, o que acontece? A mãe, obrigatoriamente, ela é negativa, o pai é positivo, beleza? E se esse casal tiver um filho positivo, este primeiro filho ou filha positivo estimula a mãe a produzir o anti-RH, que na verdade é um anticorpo RH positivo. Então, em outras palavras, a mãe vai produzir anticorpo que pode destruir o sangue do filho. Este primeiro filho positivo não tem problema, porque ele sensibilizou a mãe, isso é, ele estimulou a mãe a produzir os anticorpos. Agora, se tiver um segundo, terceiro, quarto filho positivo, essas crianças vão nascer com eristoblastose fetal. A mãe vai destruir o sangue do filho. Essa é a realidade. A criança pode até nascer morta ou muito debilitada. Tranquilo? Claro que dá para evitar isso hoje em dia, por isso que o exame pré-natal é extremamente importante para verificar isso, beleza? Agora, esse exercício que eu coloquei aqui é um exercício que vai trabalhar com as duas características ao mesmo tempo, o sangue e o fator RH. Eu coloquei ali uma árvore genealógica que vai apresentar ali tanto a característica de sangue como de fator. E pela árvore eu coloquei já aqui a pergunta, qual a probabilidade do casal 7 e 8 ter um filho O, negativo, beleza? E qual a probabilidade também, ao mesmo tempo, né? Qual é o tipo de sangue do indivíduo 2, que eu só coloquei aqui o positivo, olha só. Beleza? Inclusive, perceba o seguinte, né? Esse casal 1 e 2, ele corre um grande risco de eristoblastose fetal. Mãe negativa, pai positivo. Este primeiro filho positivo apenas estimulou a mãe a produzir o anti-RH. O próximo filho positivo viria doente, beleza? Mas vamos lá, como que a gente monta esse exercício então? Primeira coisa importante, pessoal, quando tem uma árvore genealógica, é você achar justamente o genótipo de todo mundo aqui. Então, por exemplo, essa mulher, ela é O negativo, então ela é Izinho, Izinho, e ela é errinho, errinho, beleza? Esse aqui eu não sei o sangue, mas eu sei que ele é positivo, então ele é errão alguma coisa. Vamos para os filhos. Esse aqui, olha, é B. Se ele é B, ele é IB, alguma coisa, e negativo, errinho, errinho. Olha só que curioso, pessoal. Se ele é sangue B, é porque o IB veio daqui, certo? Porque a mãe só manda O. Então, com isso também já sei que aqui, em vez de um tracinho, é um Izinho. Já sei também que aqui é errinho, ó. Porque o errinho, se ele é errinho, um errinho vem da mãe, um errinho vem do pai. Só falta a gente descobrir o sangue. A gente já sabe que tem um B aqui, beleza? Mas olha o segundo filho aqui. Ele é IA, Izinho, porque o Izinho veio da mãe, e esse A veio do pai. Então agora eu já sei que o pai, o que é o indivíduo 2, é do sangue AB, beleza? Negativo, errinho, errinho. Então eu achei já o genótipo aqui de quase todo mundo. O indivíduo 7, ele é IB, Izinho, o IB veio do pai, o Izinho da mãe, e ele é positivo. O errão veio do pai e o errinho veio da mãe. Então pronto. Vamos para o outro casal. O outro casal, ele é o quê? Ele é A, então ele é IA, alguma coisa,
errão, alguma coisa que ele é positivo. E o outro é IB, alguma coisa, errão, alguma coisa. Vamos para os filhos dele. Esse filho, inclusive, principalmente esse filho O aqui, ó, ele é importante. Por quê? Porque olha só, izinho, izinho, errinho, errinho. Um izinho vem da mãe, um izinho vem do pai. Um errinho vem da mãe, um errinho vem do pai. Só que olha só, pessoal, existe agora um grande problema. Os outros indivíduos nem tanto, mas o indivíduo 8, ele é IA alguma coisa. Se ele é alguma coisa, o IA veio da mãe, o pai tem que ter mandado o izinho, porque se fosse o IB, seria do tipo AB. E isso não aconteceu. Só que olha só agora, vamos supor que ele é positivo, ela é positiva, então o errão veio da mãe. O pai pode mandar errão ou errinho, eu não sei com exatidão. Se eu não sei com exatidão, eu vou deixar o errão alguma coisa. Beleza? Então, conclusão, eu não tenho o genótipo por completo. Então, isso vai atrapalhar? Um pouquinho no sentido. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular qual que é a probabilidade de 3 e 4 ter tido uma filha que é o número 8, que já nasceu, e de aqui ser um errinho, para ter a possibilidade de nascer um filho O negativo. Beleza? Então, a primeira coisa a se fazer, você pega o indivíduo 3 e 4, que você já sabe que é, o fator RH, então você já sabe que é errão, errinho, errão, errinho, que teve a 8, que é errão alguma coisa, e eu desejo que seja errinho. Se você fizer uma tabela para esse casal, 3 e 4, tabela de Punnett, a mesma coisa, né? Casal 3 e 4, errão, errinho, errão, errinho. Errão, 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 errinho, errão, errinho, errinho, errinho. Só que agora, pessoal, a pergunta é o seguinte: para nascer aqui errão, errinho, qual que é a probabilidade? Você fala assim, Tony, eu tenho aqui esse errão, errinho, esse errão, errinho, e aí fica 2 de 4. Errado. Você fala, por que errado, Tony? Porque olha só, galera, eu já sei que 8, ela é positiva, o exercício está dizendo, ela já nasceu. Então eu estou calculando algo de alguém que já nasceu e eu sei que é positivo. Então este resultado negativo, ele não interessa mais, porque já nasceu. Então, conclusão, na verdade, é 2 de 3. Então a probabilidade aqui, 2/3. Feito isso, aí você calcula o 7 e 8 em relação ao fator RH. A gente já sabe que os dois são errão, errinho. Você achou a probabilidade de 8 ser errão, errinho. Fazendo a tabela, você percebe que é a mesma tabela, mas sem excluir o errinho, errinho. E aí a possibilidade de nascer negativo vai ser de 1/4. Se você fizer para o sangue, não esqueça também do sangue, não é isso? Então, do sangue, como que vai ser? 7 e 8. Você não pode esquecer que 7 é IB, izinho. O outro é IA, izinho. Faz a tabela de Punnett agora para o sangue, 7 e 8. 7 é IB, izinho, IA, izinho para o 8. Com isso, pode nascer AB, pode nascer do tipo A, pode nascer do tipo B e olha só, pode nascer o O. Só que ele quer o O, e aí você percebe que o O é 1/4. Então, resultado aí para o sangue, 1/4. E não esqueça também de você calcular o sexo. E aquilo que eu falei, sexo, no caso o filho, sexo é sempre quanto? É sempre meio. Você fala, puxa, Tony, mas espera lá. Eu estou com um monte de resultados aqui, não é isso? Tenho 4 resultados. O que eu faço agora, Tony? Como que eu soluciono isso aqui de vez? Galera, você teve que calcular. Então, essa é a frase que você monta mentalmente. Tive que calcular a probabilidade de 8 ser errão, errinho. Aí você coloca lá, 2/3. E tive multiplica, que calcular a possibilidade de nascer negativo, 1/4. E tive que calcular a probabilidade de nascer O, 1/4. E tive que calcular a probabilidade de nascer do sexo masculino, filho, meio.
Aí você fala, bom, e agora, Tony? Bom, multiplica tudo. Vai lá, de cabeça, galerinha. 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2. Não é isso? 3 vezes 4, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 2, tá complicando, é isso? 96. Só que você pode simplificar. Portanto, quanto vai dar? A probabilidade desse exercício é de 1 sobre 48 avos. E aí a gente fecha o exercício. Então, muita atenção. Esse negócio de fazer a exclusão, você só faz se for um tracinho. A gente chama isso de probabilidade condicionada. Beleza? Essa então é toda a genética, a primeira lei de Mendel. A gente fecha a aula aqui e agora vamos para a próxima aula, onde nós vamos falar da segunda lei de Mendel e as demais características da genética. Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera! Tamo juntos!